Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Gracioso e maravilhoso Deus, Pai, te rendemos graças nessa noite. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, meu Pai, mas confiantes na obra que o Teu Filho executou na cruz, na obra salvífica que o Senhor nos direcionou para termos esperança, meu Pai. É nessa obra que nos confiamos, não na nossa obra própria. E por isso a nossa esperança é certa, meu Pai. Te pedimos que mais uma vez nos lembre do Teu Evangelho, nos lembre das Tuas verdades, das Tuas promessas, meu Pai. Que nessa noite sejamos edificados como Tua igreja, para verdadeiramente sermos edificados como igreja até o dia que seremos apresentados como igreja gloriosa e sem mácula, meu Pai. Que possamos guardar as esperanças, as promessas que a Tua palavra nos traz continuamente, meu Deus, e que somente nela possamos nos firmar, tendo a certeza de que se o Senhor falou, certamente cumprirá. Que o Senhor fale nessa noite, que as palavras que sejam ditas, que forem ditas aqui, meu Pai, que venham verdadeiramente de Ti, para a Tua obra, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso sermão dessa noite tem por título, por tema, Conhecidos por Deus. Nós estamos sinalizando, meus irmãos, hoje, no dia de hoje, algo que muitos denotam como Semana Santa. Um período em que muitas pessoas se dedicam a práticas de piedade com um tom místico. Muitos não entendem o que aconteceu nesses dias e se dedicam a práticas cheias de superstição, práticas cheias de mística e, de alguma forma, a sociedade como um todo, dentre ímpios e crentes, se dedicam e se debruçam a observar os relatos acerca da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Muitos olham, meus irmãos, para esses relatos acerca do ministério de Cristo e se horrorizam em como aquelas pessoas puderam crucificar a Cristo de uma forma tão cruel e traiçoeira. Como aquelas pessoas não enxergaram o autor da vida que estava diante delas. Nesse cenário, meus irmãos, a pergunta que dificilmente as pessoas se fazem ao se deparar com os horrores que realmente aconteceram, a pergunta que dificilmente as pessoas se fazem é: o que faltava àquelas pessoas para que crucificassem o autor da vida? O que faltava àquelas pessoas? Qual era o espírito que estava sobre aquelas pessoas para que, diante da graça, diante do autor da vida, não enxergassem a luz que veio ao mundo e o crucificassem até a morte? E geralmente, meus irmãos, se alguém se ater a essa pergunta, muito provavelmente virá um pensamento acusativo em relação aos judeus que o fizeram, aos judeus que o levaram à morte, aos judeus que o levaram à cruz. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para os relatos que Lucas trouxe em Atos capítulo 2, versículo 23, traz uma informação muito preciosa para nós iniciarmos a resposta a essa pergunta. Lucas diz o seguinte, em Atos 2:23, ele foi entregue, discurso de Pedro, ao povo que se encontrava em Jerusalém. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria.
Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Não foram apenas os judeus com lei que crucificaram a Cristo, mas os gentios sem lei também o fizeram. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, olhamos para esse fato e tentamos responder a essa pergunta: o que faltava para aqueles que crucificaram a Cristo? Nós olhando para o discurso de Pedro, nós devemos tirar da nossa mente apenas os judeus. Judeus com lei, gentios sem lei, crucificaram a Cristo. Isso dá uma pista, meus irmãos, de que a resposta para essa pergunta, ela é muito mais profunda. Ela não está associada à prática de um povo específico, mas ela está associada à condição humana sem Cristo. Não podemos achar, meus irmãos, que o Espírito que atuou em judeus e gentios naquela época, os levando a crucificarem o autor da vida, não atua nos dias de hoje. Esse espírito de engano que os levaram a crucificar o autor da vida atua da mesma forma nos dias de hoje. E ele está no mundo, mas não intenta só contra o mundo. Ele tenta a todo instante, com grande penhor, atacar a igreja de Cristo. É esse mesmo espírito de engano que levou aquelas pessoas crucificarem o autor da vida naquele tempo. É esse mesmo espírito, meus irmãos, que Paulo, nesses versículos do nosso texto, combate. É esse mesmo espírito que estava, de alguma forma, atacando a igreja, as igrejas da Galácia. E, meus irmãos, para nós compreendermos efetivamente o tamanho da gravidade do combate que Paulo está travando aqui nesses versículos, nós precisamos voltar um pouco e lembrarmos-nos do caminho que Paulo pavimentou até aqui no seu argumento. No nosso último sermão, quando nós olhamos os versículos anteriores do capítulo 4, nós entendemos especificamente que toda a obra do Evangelho, toda a centralidade do Evangelho não se fundamenta em obra das nossas mãos, não se fundamenta na nossa capacidade de seguirmos ordenanças, mas se fundamenta especificamente na obra da Trindade, na obra do Pai, na obra do Filho, na obra do Espírito Santo. Por quê? Porque vimos que o Pai enviou o Filho para resgatar aqueles que são seus. E o Filho, sendo enviado, assumiu a maldição que deveria cair sobre mim e sobre você. Mas não só assumiu essa maldição, ele nos estendeu a adoção, para que antes, quando éramos escravos, agora possamos ser chamados filhos de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nos foi entregue, agora habita em nossos corações e clama em nós, ao ponto de chamar a Deus e clamar a Deus, Abba, Pai. É o Espírito Santo que nos dá a intimidade com Deus Pai. É o Espírito Santo que nos impele a sentir a necessidade dessa intimidade, meus irmãos. Então, antes nós éramos escravos, submetidos ao medo da lei, ao medo de estarmos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Mas agora, como filhos amadurecidos, entendemos que somos herdeiros do Deus Altíssimo. Mas vimos, meus irmãos, o perigo que os Gálatas estavam vivendo. Porque tendo vislumbrado essa libertação pela filiação a Deus Pai, tendo vislumbrado e entendido isso, meus irmãos, eles estavam, de alguma forma, sendo tentados a sentir falta, sentir saudade das correntes, dos grilhões da lei que os aprisionava no passado. Eles estavam sendo tentados, meus irmãos, através das práticas judaicas, a viver a autojustificação, a de acharem que pelas suas próprias obras poderiam receber favor diante de Deus. Eles estavam perdendo o conhecimento de que eles já haviam obtido
o favor que precisavam. Antes, meus irmãos, nós vimos que estávamos sob os rudimentos do mundo, assim como os Gálatas, como Paulo traz no capítulo 4. Estávamos sobre os rudimentos do mundo que nos impunha ordenanças, ordenanças de todos os tipos. Faça isso que Deus vai se agradar e vai te favorecer. Faça aquilo que você obterá o favor diante de Deus. E nós entendemos, meus irmãos, que isso é um eco da queda. Um eco desde quando Adão e Eva pegaram folhas de figueira para se cobrir a sua nudez diante de um Deus que é santo, santo, santo. Eles cobriram a sua nudez para aplacar o medo que eles tinham do Deus que é eternamente santo. Desde então, nós tentamos, pelo nosso próprio esforço, trabalhar para alcançar o favor de Deus, para aplacar o medo que habita em nosso coração. Mas quando nós olhamos para o Éden, meus irmãos, Deus desde sempre se mostrou gracioso quando Ele sacrifica animais e cobre aqueles que são seus. Deus, meus irmãos, desde o início, está mostrando sinais da sua graça. E quando Cristo vem na plenitude dos tempos, Deus Pai consuma a sua obra através do Filho. E o Espírito Santo aplica no nosso processo de santificação. Essa obra, meus irmãos, é essa obra maravilhosa, obra de maravilhosa graça que os Gálatas estavam esquecendo. E é exatamente nesse ponto, meus irmãos, que culmina a argumentação dos versículos que nós lemos, do versículo 8 ao 11 de Gálatas. É nesse contexto daqueles irmãos da Galácia que estavam sendo tentados a deixar essa graça, esse caminho de graça, para voltar aos rudimentos, ao sentir saudade dos grilhões que antes os aprisionava. É nesse contexto que Paulo vai declarar que o mesmo Espírito que levou aqueles homens e mulheres a crucificarem Cristo estava agora os assolando, tentando os enganar para profanar a graça, para profanar o sacrifício de Cristo que nos estendeu a sua maravilhosa graça. É a cegueira que estava sobre aqueles homens e mulheres ao crucificarem Cristo, que também estava sendo imposta aos Gálatas. O nosso sermão, meus irmãos, conhecidos por Deus, se divide da seguinte forma. O versículo 8 do capítulo 4, nós vamos ver que outrora nós éramos escravos em nosso próprio entendimento. No versículo 9, veremos que Deus, na pessoa de Cristo, executou a boa obra que nos libertou e hoje somos libertos no conhecimento de Deus. E nos versículos de 10 a 11, nós vamos entender qual é o verdadeiro zelo, qual é a verdadeira obediência que nós somos chamados a viver, tendo sido libertos no conhecimento de Deus. Iniciando, meus irmãos, o nosso texto, Paulo declara, versículo 8 do capítulo 4, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Paulo, meus irmãos, mais uma vez, ele vai iniciar sua argumentação com o termo outrora. Quando Paulo, mais uma vez, está iniciando a sua argumentação com outrora, meus irmãos, mais uma vez, ele está iniciando uma distinção temporal no estado que aqueles irmãos viviam. O que eram antes e o que eram agora. E quando ele fala outrora, meus irmãos, ele está conectando o argumento que ele vai trazer nos versículos de 8 a 11 com o argumento que ele trouxe antes dos versículos do capítulo 3, 3:23 até o 4, versículo 3. Paulo ele está conectando o argumento que ele vai trazer com os argumentos que ele trouxe até então. E quando ele faz essa conexão, meus irmãos, ele está deixando bem claro que a condição passada dos Gálatas, a condição anterior à fé em Cristo Jesus, ela não era uma condição de escravidão apenas pela falta de filiação a Deus. Mas nos versículos de 8 a 11 do nosso texto, ele vai deixar claro
que o problema da escravidão que eles viviam outrora também era um problema pela falta do discernimento. A escravidão que os Gálatas, assim como nós outrora vivíamos, não era uma escravidão apenas pela falta da filiação a Deus, mas pela falta do discernimento de Deus. Paulo ele vai deixar bem claro, meus irmãos, que os Gálatas não conheciam a Deus e, por consequência, serviam a outros deuses. Muito mais do que uma condição específica dos Gálatas, Paulo está trazendo aqui, novamente, uma condição humana do nosso passado, o passado de cada um dos que aqui que se encontram pela fé em Cristo Jesus. Esse era o nosso passado, um passado de falta do conhecimento de Deus que nos levava a servir outros deuses. Meus irmãos, o que Paulo está deixando bem claro aqui, pasmem, é que não existe ateísmo. Para o ser humano, não existe ateísmo. De forma alguma, o ser humano, a todo instante, está adorando um Deus. No passado, outrora, pela falta do nosso conhecimento de Deus, estávamos adorando a falsos deuses. É isso que Paulo está dizendo aqui. O fato de nós não conhecermos a Deus nos levava a servir falsos deuses. Ou seja, meus irmãos, a falta desse conhecimento de Deus nos levava à idolatria. Então, meus irmãos, não existe ateísmo para o ser humano. O ser humano já nasceu com um ímpeto natural de adorar a Deus. Por quê? Porque ele foi criado para conhecer a Deus, para adorar a Deus e para se regozijar nele. O ser humano foi criado para isso, então ele nasce com o ímpeto de adorar um Deus, mas pela falta do conhecimento de Deus, ele se entrega aos falsos deuses. É isso que Paulo está dizendo aqui. E esse conhecimento que Paulo declara, meus irmãos, é um conhecimento factual da natureza e do caráter de Deus. Paulo ele declara que nós não conhecíamos, assim como os Gálatas, o caráter e a natureza de Deus. E por não conhecermos Deus em seu caráter e em sua natureza, nós nos entregávamos ao engano. Nós nos entregávamos a outros deuses, porque não conhecíamos o Deus verdadeiro. Eu não conheço o Deus verdadeiro, logo me entrego ao Deus falso. A deuses falsos. Eu não conheço a Deus em sua natureza e em seu caráter, logo eu me entrego à idolatria. Meus irmãos, a falta do conhecimento de Deus pressupõe obrigatoriamente uma entrega ao engano. A falta do conhecimento de Deus pressupõe obrigatoriamente a escravidão do engano que leva à idolatria. Não conhecer a Deus, meus irmãos, é uma pressuposição de que estamos no caminho da idolatria. E quando Paulo fala que antes, outrora, não conhecieis a Deus e por isso servíeis a falsos deuses, quando Paulo está trazendo esse verbo servir, ele está trazendo, meus irmãos, o sentido de alguém que se submete, de alguém que se entrega, de alguém que presta completa obediência. Meus irmãos, o que Paulo está deixando claro aqui é que o fato de nós outrora não termos o conhecimento de Deus não nos levava a uma condição passiva, a uma condição neutra. Eu não conheço a Deus, logo sou justificado por isso. A minha idolatria é justificada por isso. Somos imperdoáveis por isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque outrora não conhecíamos a Deus e nos entregávamos a uma completa obediência, a um serviço, a uma sujeição aos falsos deuses, a um serviço de total obediência. E essa entrega, meus irmãos, ela pressupõe uma idolatria ativa,
que concorda com os desejos pecaminosos do nosso coração. E quando olhamos para isso, para esse argumento que Paulo está trazendo aqui do passado específico dos Gálatas, é muito fácil nós fazermos uma associação com o paganismo que os Gálatas viviam outrora. É muito fácil nós olharmos para o passado idólatra de deuses do panteão grego que aqueles homens e mulheres adoravam. É muito fácil fazermos essa associação direta. Mas vejam, meus irmãos, desde o início nós estamos tratando de um problema mais profundo. O paganismo que aqueles homens e mulheres viviam, meus irmãos, era apenas a consequência. Lembramos que os Gálatas estavam sendo tentados a voltar aos rudimentos. Aos rudimentos, e quais eram os rudimentos que eles estavam sendo tentados a viver? As ordenanças judaicas. Eles não estavam sendo tentados a voltar ao paganismo que eles viviam no passado. E por que isso mostra um problema mais profundo? Porque eles estavam, meus irmãos, sendo tentados a substituir uma coisa por outra. Eles estavam sendo tentados a substituir um tipo de rudimento por outro tipo de rudimento. Eles estavam sendo tentados a substituir o paganismo pelo judaísmo. Meus irmãos, as raízes que Paulo está tratando aqui, elas são mais profundas. Novamente, porque a entrega aos rudimentos, a entrega à idolatria, ela trata de algo mais profundo que está no coração do homem. A sua cegueira espiritual. A falta do conhecimento de Deus é o verdadeiro problema, que culmina em uma entrega aos rudimentos, que culmina na idolatria a falsos deuses. A raiz, meus irmãos, não era o paganismo, mas o desconhecimento de Deus que o originou. E Paulo, meus irmãos, ele faz questão de deixar claro que essa idolatria, ela é de tamanha insensatez, porque o homem se entrega ao serviço ativo, a essa entrega obediente, a esse serviço total, a deuses que por natureza não o são. A deuses que por natureza não são deuses e nem mesmo existem. E não é difícil, meus irmãos, nos lembrar do que Deus falou através do profeta Isaías. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Isaías 44, versículos de 15 a 20. Isaías 44, versículos de 15 a 20. Diz assim a palavra de Deus: tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto da madeira, faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, e cozi o pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração, enganado, o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio?
Meus irmãos, é a mesma admiração que Paulo está trazendo. É a mesma admiração que Paulo está trazendo quanto àqueles homens e mulheres das igrejas da Galácia, que estavam se entregando novamente aos rudimentos, se entregando novamente, como nós vimos, à idolatria. Meus irmãos, é a falta do conhecimento de Deus que leva o homem a se comportar dessa forma, que leva um ser humano a fazer um ídolo diante de si e se prostrar diante dele e nem mesmo considerar que aquele ídolo é fruto da sua imaginação, fruto da sua vontade, do seu desejo pecaminoso. Meus irmãos, é essa mesma admiração que Paulo está trazendo aqui, quando declara que outrora, assim como os Gálatas, nós éramos escravos do nosso próprio entendimento. O nosso próprio entendimento que era alheio ao conhecimento de Deus, alheio ao conhecimento da verdade que aponta para o caráter e a natureza do único e verdadeiro Deus. E quando Paulo fala, meus irmãos, que aqueles deuses por natureza não são, ele está deixando bem claro que outrora nós ofendíamos a natureza de Deus. Porque nós adorávamos a deuses que por natureza não são. Ou seja, nós imputávamos em falsos deuses a natureza do Deus Altíssimo. Imagine você como pai e mãe ter seu filho chamando outra pessoa de pai e mãe, honrando outra pessoa como pai e mãe. Por natureza, é o seu pai e a sua mãe. Você é o pai, você é a mãe. Mas o seu filho tomar outra pessoa e imputar nela a natureza que só compete a você, que tamanha profanação seria essa, meus irmãos? É sobre isso, meus irmãos, que Paulo está apontando o tamanho do pecado que outrora nós vivíamos pelo desconhecimento de Deus. Esse desconhecimento de Deus, meus irmãos, leva as pessoas a profanar a natureza de Deus e a tornar as pessoas em objetos para atender os seus prazeres pecaminosos. É esse desconhecimento de Deus, meus irmãos, que leva o ser humano a subverter, a perverter a lei de Deus, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Paulo está deixando bem claro, meus irmãos, que essa é a verdadeira quebra da lei. Essa é a falta do conhecimento de Deus que nos leva à escravidão do engano e nos leva a subverter a lei de Deus, profanando a natureza de Deus e profanando nosso relacionamento com o próximo. Mas, Paulo inicia o versículo 9, mas agora, mais uma vez, Paulo faz a distinção. Outrora, mas agora. Para deixar bem claro, meus irmãos, que algo havia rompido com o estado de outrora, que nós vivíamos, que os Gálatas viviam. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus. Paulo, no nosso segundo ponto, meus irmãos, vai deixar claro que nós somos libertos, que os Gálatas foram libertos, que nós somos libertos no conhecimento de Deus. Nós deixamos para trás essa condição de outrora. Nós deixamos para trás o desconhecimento de Deus que nos levava à idolatria. Esse é o momento da virada de jogo que Paulo traz aqui, meus irmãos. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele. Paulo está deixando bem claro no linguajar de Isaías que os nossos olhos foram desgrudados e o nosso coração recebeu entendimento para compreendermos o caráter e a natureza do único e verdadeiro Deus. E para isso, adorá-lo. Adorar
o único e verdadeiro Deus, deixando para trás a nossa vida de idolatria. A pergunta que podemos fazer é: como isso ocorreu? Como ocorreu essa libertação? Se outrora éramos desconhecedores, faltava-nos o conhecimento de Deus, mas agora fomos libertos dessa escravidão, libertos porque agora temos o conhecimento de Deus, o que nos libertou? O que nos levou a essa liberdade? E aí, meus irmãos, voltamos ao evangelho que Paulo tanto tem defendido na sua epístola. João 8, 15 ao 19, nós vemos o relato posterior àquela tentativa dos judeus apedrejarem aquela mulher adúltera. Na sequência, nós vemos os versículos de 15 a 19 do capítulo 8 de João, em que Jesus diz o seguinte: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceriam ao meu Pai. Meus irmãos, se não conhecermos a Cristo pela fé, estamos impedidos de conhecer a Deus. Os nossos olhos continuam grudados e os nossos corações sem entendimento para compreender o caráter e a natureza de Deus, ao ponto de deixarmos para trás os rudimentos vazios, inúteis e fracos. Se não conhecermos a Cristo, meus irmãos, pela fé, desconheceremos a Deus e discerniremos, assim como a afirmação que Jesus traz no início desse texto, discerniremos das coisas segundo a carne, não segundo o Espírito. Não conhecer o Filho de Deus, meus irmãos, nos leva a desconhecer o Pai. E desconhecer o Pai nos leva à idolatria. E quando vivemos uma vida de idolatria, nós não discernimos conforme o Espírito, conforme a vontade de Cristo, conforme a mensagem do Filho, mas discernimos com base na nossa própria carne, na nossa própria vontade. Meus irmãos, o Evangelho é a mensagem que apresenta o Filho para libertar aqueles que estavam escravos do engano, através da revelação do único que pode nos levar ao Pai, Cristo Jesus. Conhecer a Deus pelo Filho, meus irmãos, nos faz discernir as coisas não pela carne, mas pelo próprio Filho, pela mensagem, pelo Evangelho do Filho. É conhecendo a Cristo, meus irmãos, que deixamos de nos entregar a falsos deuses, que deixamos a idolatria para trás, porque passamos a conhecer a Deus como Ele é. Porque passamos a conhecer a Deus em seu caráter e sua natureza. Agora conhecemos o Deus verdadeiro e podemos, assim, adorar o Deus verdadeiro. Fomos libertos do engano quando enxergamos a luz. Fomos libertos do engano e podemos adorar ao único e verdadeiro Deus, porque agora compreendemos a verdade em Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus, meus irmãos, e desejar voltar aos rudimentos, à idolatria do passado, é se entregar ao engano de forma deliberada. É como conhecer a nota verdadeira e preferir a falsa. Não faz o menor sentido, é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês foram libertos do engano. Não faz sentido vocês desejarem voltar aos rudimentos que levam vocês à idolatria. Não faz o menor sentido. Os Gálatas, meus irmãos, já haviam conhecido a Deus. Por quê?
porque eles já haviam recebido a mensagem do Filho pela boca de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé já haviam levado o evangelho de Cristo às igrejas da Galácia. Eles já haviam enxergado a Cristo. E por isso agora já conheciam a Deus. Meus irmãos, não faria nenhum sentido conhecer a natureza e o caráter do Deus verdadeiro e ainda assim olhar para deuses falsos. Eu lembro, meus irmãos, de quando criança, eu tenho um irmão mais velho. E quando eu era criança, nós tínhamos os nossos brinquedos, e o meu irmão mais velho, em sua esperteza, muito esperto, o que ele fazia? Ele recortava gravuras de desenhos, pegava um papelão, colava essa gravura e deixava a gravura um pouco mais dura, mais resistente. E o que ele fazia comigo, irmão mais novo, desconhecedor da natureza dos brinquedos que estavam ali diante de mim, diante dele, ele me oferecia aquela gravura em um papelão em troca do brinquedo que eu tinha. E eu, desconhecedor, uma criança, aceitava. Fiz isso uma vez e aquele papelão se degradou. Fiz isso 2 vezes e outras vezes mais. Mas em um determinado momento, meus irmãos, eu percebi que aquele papelão se degradaria, que aquilo não era um brinquedo, que aquilo era um papelão, que aquilo era um papel. E aí, meus irmãos, eu não caía mais. Eu não trocava mais aquele brinquedo, que por natureza era um brinquedo, por um papelão, que certamente se degradaria. Meus irmãos, não faria sentido nessa imagem eu continuar trocando um brinquedo por um papelão, que talvez no mesmo dia se degradaria. Paulo, meus irmãos, está aplicando aqui de uma forma muito maior. Vocês já conheceram o Deus Altíssimo através de Jesus Cristo. Vocês estão tentando voltar para os deuses falsos, para os deuses que apenas estimulam o pecado na carne de vocês, porque vocês continuarão discernindo com base na carne de vocês? Isso não faz o menor sentido. E aí, meus irmãos, Paulo, na beleza do seu argumento, traz um paralelo entre conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. E quando ele fala, conheceis a Deus, ou melhor, ou antes, sendo conhecidos por Deus, nós precisamos entender que quando ele fala ou antes, Paulo ele não está trazendo aqui, meus irmãos, uma errata. Paulo ele não estava escrevendo com a sua pena e pensou, poxa, esse argumento teológico aqui ele precisa ser corrigido, deixa eu corrigir aqui. Ou antes, não é isso que Paulo está fazendo. Paulo também não está encontrando uma forma melhor de falar aquilo que ele já disse. Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, um complemento teológico para a causa do fato de que aqueles homens e mulheres, assim como nós, agora conhecemos a Deus. Paulo, ele está deixando claro que a causa primária para conhecermos a Deus é porque antes nós somos conhecidos por Ele. Ele está trazendo aqui, meus irmãos, um fato de que na eternidade, Deus escolheu nos conhecer. E o fato de Ele escolher nos conhecer quer dizer que Ele escolheu estabelecer um relacionamento conosco. Pense em um exemplo prático, meus irmãos. Você conhecer uma autoridade ou uma celebridade é uma coisa. Isso tem um peso para você. Você pode conhecer uma autoridade, uma celebridade, ao ponto de falar detalhes sobre fatos que você vê alguém falar sobre ela. O seu conhecimento daquela pessoa vai se limitar a isso, um conhecimento superficial. Agora pense,
se essa mesma autoridade ou essa celebridade conhece você. Isso tem um peso diferente, porque denota que você ocupa uma posição diferente das outras pessoas. Você ocupa uma posição de relacionamento. Afinal, quem abre as portas da intimidade de uma autoridade não somos nós. Não sou eu que vou até o presidente e falo assim, olha, você ser um amigo. É o contrário. É a autoridade que abre as portas da sua casa para a intimidade. Paulo, ele está dizendo aqui, meus irmãos, que temos esse peso de intimidade com Deus, porque antes de conhecermos a Ele, Ele escolheu nos conhecer. Antes de conhecermos a Deus, somos conhecidos de forma perfeita por Deus. E ser conhecido por Deus, meus irmãos, tem uma consequência. Nós passamos a ser vistos sob a ótica do caráter de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Vamos voltar à imagem da autoridade. Quando essa autoridade nos conhece, nós não somos conhecidos pelo nosso próprio caráter. Nós somos conhecidos em uma forma, como nós poderíamos exemplificar, o amigo do juiz, o amigo do presidente. Nós somos conhecidos pelo caráter da autoridade que escolheu estender a nós a intimidade, o relacionamento. Nós somos conhecidos pela pessoa que escolheu nos conhecer. Da mesma forma, meus irmãos, ao sermos conhecidos por Deus, precisamos ser vistos, conhecidos pelo caráter do Filho que nos aponta para Deus. E como isso se dá na prática, meus irmãos? Como nós somos conhecidos pela pessoa do Filho? A resposta é, se não está claro, pela obediência ao Filho. Nas próprias palavras do apóstolo Paulo, meus irmãos, 1 Coríntios 8:3, Paulo vai dizer o seguinte: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Somando a isso, meus irmãos, nas palavras do próprio Jesus, João 14:15, Jesus diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, se eu ser conhecido por Deus implica em eu amar a Deus, e se para eu amar a Cristo, se eu amar a Cristo implica em eu obedecer e guardar os seus mandamentos, logo, meus irmãos, o fato de eu ser conhecido por Deus deve implicar na obediência a Cristo. Deve refletir na nossa obediência ao Filho. Se somos conhecidos por Deus, meus irmãos, se Ele escolheu estabelecer conosco o relacionamento de intimidade do Deus Altíssimo para com seus filhos agora, meus irmãos, isso deve ser traduzido em um completo amor a Ele, que se refletirá na prática da obediência aos seus mandamentos de forma sincera e genuína. Uma prática, meus irmãos, de obediência cheia de gratidão, não de medo. É nisso que se refletirá, meus irmãos, porque a obediência é fruto do amor que se origina no nosso coração quando conhecemos a Deus através do Filho. Meus irmãos, nós vemos a falta desse relacionamento quando nós olhamos, por exemplo, para aqueles homens em Atos que tentam expulsar demônios. E eles declaram, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o que acontece com aqueles homens? Os demônios olham para eles e falam, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são?
Aqueles homens, meus irmãos, declaram: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não conheciam a Jesus porque o próprio Jesus não havia se revelado a eles. E os próprios demônios, com conhecimento teológico grande, eles declaram: eu sei quem é Jesus, eu conheço ele. E eu sei quem é Paulo, porque Paulo é conhecido de Deus. Mas vocês quem são? Meus irmãos, o fato de nós não sermos conhecidos de Deus não nos leva a conhecer a Deus. E continuamos nos rudimentos, em práticas místicas. Esses homens usavam o nome de Jesus de forma mística, como muitos usam hoje. Em nome de Jesus. Será que você conhece Jesus? Ou será que você é conhecido por Jesus? Meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele precisa obrigatoriamente ser acompanhado pelo amor. O conhecimento de Deus, meus irmãos, ele nos é direcionado em amor. O conhecimento e amor divino foi primeiramente direcionado a nós. E a nossa resposta deve ser de conhecer e amar a Deus sobre todas as coisas. E isso se refletirá no conhecimento e amor do nosso próximo, na mutualidade cristã. Meus irmãos, o conhecimento sem amor não gera obediência, ele gera orgulho. 1 Coríntios 8,12 diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Meus irmãos, não é um conhecimento mais elevado acerca de Deus que nos liberta. Não é um conhecimento mais elevado de Deus assim, como os gnósticos falavam, que nos liberta da escravidão de outrora. Mas é o fato, meus irmãos, de Deus ter escolhido nos conhecer de forma relacional e se revelar a nós através do Filho, revelando a sua natureza e o seu caráter no Filho. Meus irmãos, o falso conhecimento de Deus leva a uma falsa obediência. O verdadeiro conhecimento de Deus, meus irmãos, ele precisa ser fundamentado no amor. E se o verdadeiro conhecimento de Deus precisa ser fundamentado no amor, a verdadeira obediência também precisa. A verdadeira obediência, meus irmãos, não pode tirar o nosso foco da graça. A verdadeira obediência não pode colocar as pessoas em segundo plano, tornar as pessoas em objetos. O que faz isso é a falsa obediência. A falsa obediência da prática a ordenanças humanas, ela tira o foco da graça, porque ela diz: faça isso e você obterá o favor de Deus. Faça isso mesmo que o seu irmão esteja necessitado. É aquilo que aqueles que crucificaram a Cristo viviam na cegueira dos seus olhos e do seu coração. A verdadeira obediência não, meus irmãos. A verdadeira obediência se fundamenta no amor, porque ela vem do conhecimento do Filho, que se fundamenta no amor de Cristo. Meus irmãos, obedecermos aos mandamentos de Cristo jamais nos fará objetificar as pessoas, porque a lei de Deus jamais se contradiz, e a lei de Deus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Meus irmãos, Jesus diz em Mateus 7:23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que esse conhecimento de Deus, pelo Filho que nos foi estendido, é o parâmetro, é a régua que o Filho do Homem, no dia do juízo, usará para apartar os iníquos. Meus irmãos, aqueles que entrarão no reino, o Filho do Homem relatará as suas boas obras de obediência à mensagem, de obediência aos mandamentos do Filho. E essa obediência, meus irmãos, ela é tão natural que essas pessoas nem mesmo se aperceberão. Senhor, quando te vimos nu? É uma obediência, meus irmãos, que flui do coração. Nós cantamos aqui, só em ti, graça e amor fluem por mim. Estamos nos atentando para o que as nossas bocas estão cantando? No dia do juízo, meus irmãos, no dia do juízo, o conhecimento de Cristo, o conhecimento do Filho do Homem, será a régua para apartar os iníquos. Aqueles que acham que conhecem a Cristo, mas que não fundamentam-se no amor de Cristo, meus irmãos, esses serão apartados. E a pergunta de Paulo, meus irmãos, para os Gálatas é: tendo conhecido a Deus, mas muito antes, sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? No passado, meus irmãos, os Gálatas se escravizavam nos rudimentos do paganismo. Agora eles estavam voltando atrás aos rudimentos, querendo trocar o paganismo pelo judaísmo, mesmo depois de tendo conhecido a Deus, de tendo recebido a Deus. Meus irmãos, isso seria deliberadamente profanar o conhecimento de Deus. Isso seria deliberadamente profanar a natureza de Deus, porque conhecendo a natureza e o caráter do Deus verdadeiro em Cristo Jesus, imputarmos novamente a divindade em coisas, na nossa vontade, meus irmãos, isso seria se entregar ao engano de forma deliberada e profanar a natureza de Cristo e a sua maravilhosa graça. O tamanho dessa insensatez é tal, meus irmãos, que Paulo vai declarar que esses rudimentos são fracos e inúteis porque eles não possuem nenhuma capacidade de obter o favor divino, nem para salvação, nem para santificação. Paulo ele vai deixar bem claro que eles são fracos e inúteis, exatamente porque eles obscurecem o conhecimento de Deus, eles obscurecem o discernimento, eles levam ao engano, não à verdade. E ao obscurecer o discernimento do ser humano, meus irmãos, a única coisa que eles promovem é o discernimento da carne, é o pecado, é a escravidão da carne. É a única coisa que esses rudimentos promovem. Quando nós achamos que nós temos algum poder de nos salvar ou de nos santificar, meus irmãos, o resultado é o pecado. Enquanto eu estivermos nos fundamentando na força do nosso braço para deixarmos de pecar, meus irmãos, continuaremos nos entregando e nos afundando num lamaçal. Porque essa força não vem de nós, vem do próprio Deus, é isso que ele está falando aqui. Vem do conhecimento do Filho, que nos direciona ao Pai e que nos direciona a uma vida de obediência sincera, genuína e grata. E esse conhecimento é fruto de sermos conhecidos de Deus. Lutero, meus irmãos, diz que conheceu alguns monges que se dedicavam muito em agradar a Deus para obter seu favor e a salvação.
Mas quanto mais eles se dedicavam, mais impacientes, infelizes, inseguros e atemorizados eles se tornavam. Enquanto, meus irmãos, estivermos fundamentando a nossa salvação ou a nossa santificação na força do nosso braço, meus irmãos, menos conheceremos a Deus e mais nos estaremos entregando ao engano. E aí Paulo, meus irmãos, vai trazer aqui uma provocação e talvez o momento mais duro do nosso texto e talvez da sua epístola aos Gálatas. No versículo 10, Paulo diz: guardais dias, meses, tempos e anos. Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, um exemplo explícito do falso zelo. Ele está trazendo aqui um exemplo explícito de como nós não devemos ser zelosos para com o conhecimento de Deus, para com a obediência, fruto do conhecimento de Deus. Quando ele fala dias, meses e anos, meus irmãos, ele está fazendo aqui uma referência aos sábados, aos dias de lua nova, às épocas de festa do ciclo judaico que aqueles judaizantes impunham às igrejas da Galácia. E quando ele fala guardar tais dias, meses e anos, ele está dando o sentido, meus irmãos, que aqueles homens e mulheres davam um peso além da importância do que esses eventos tinham. Eles guardavam com todo rigor, com toda diligência, esses dias, meses e anos, entendendo que dessa forma obteriam o favor de Deus. Meus irmãos, ao fazer isso, aqueles homens estavam dando uma importância além da necessária para esses eventos, para esses ritos. Mas eles se esqueciam, assim como os judeus que os impunham isso, também esqueceram do que Deus falou pela boca do profeta Isaías. Isaías 1, 13 a 17 diz, Deus falando através do profeta: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O zelo que aqueles homens e mulheres nos tempos do profeta Isaías estavam apresentando, meus irmãos, era um zelo que escondia o sangue e a opressão nas suas mãos. O sangue, o pecado e a opressão nas suas mãos. E Deus fala que isso para ele era abominável. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele não contradiz o amor ao próximo. A adoração verdadeira, o zelo verdadeiro para com Deus jamais será contrário ao amor ao próximo. Jesus, muito tempo depois, meus irmãos, foi questionado quando os fariseus viram seus discípulos colhendo espigas. E questionado, Jesus disse, Marcos 2, 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Paulo declara, meus irmãos, que eles guardavam com extrema diligência, mas as suas mãos não estavam condizendo com esse zelo. Por quê? Porque, meus irmãos, ao nos entregar aos rudimentos, o resultado é a idolatria. E a idolatria, naturalmente, torna as pessoas em objetos. E isso, meus irmãos,
joga por terra qualquer tipo de zelo que possamos ter. Nos apresentar diante de Deus com as nossas mãos manchadas de sangue, com as nossas mãos manchadas de opressão, com as nossas mãos e os nossos corações alheios ao amor que fundamenta a obediência. Meus irmãos, tratar essas ordenanças como uma forma de obter o favor divino seria diminuir muito ou banalizar muito o problema humano. Se o problema humano fosse resolvido em obedecer esse tipo de rito, esse tipo de ordenança, meus irmãos, isso seria reduzir muito o problema humano. E muito mais do que isso, seria, de alguma forma, reduzir infinitamente a santidade de Deus e reduzir infinitamente a nossa afronta ao Deus que é santo, 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 tornando a graça de Deus em Cristo Jesus barata demais, meus irmãos. Esse zelo, meus irmãos, esse falso zelo perde o foco da obediência oriunda do amor ao Deus e amor ao próximo. E esse falso zelo, ele só alimenta o orgulho do nosso coração. É o que Paulo, mais adistante, na sua epístola aos Gálatas, vai dizer. Gálatas 6,13, Paulo diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O único objetivo de eles estarem impondo a lei, as ordenanças aos Gálatas, é para que eles, no orgulho do seu coração, se gloriassem na sua carne. Mãos cheias de sangue, de opressão, de pecado e morte, mas o rigor da lei promovendo a glória externa. Verdadeiros sepulcros caiados. Esse, meus irmãos, respondendo à pergunta que nós começamos nessa noite, esse era o espírito que escravizava aqueles que crucificaram o nosso Senhor. João 18, 28 a 32 diz o seguinte, meus irmãos: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório romano. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, piedade. Não se misturavam com os gentios para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós, outros, e julgai-os segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. O seu coração estava tramando a morte de Cristo. Mas as suas práticas demonstravam um falso zelo. Eles não entraram no pretório para não se contaminar e poderem comer a Páscoa, mas o seu coração planejava a morte do autor da vida. E quando Paulo finaliza, meus irmãos, concluindo o seu argumento, ele diz: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que frase dura, meus irmãos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Talvez essa seja a frase mais dura da epístola aos Gálatas. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que o que Paulo está falando aqui, quando olha para o desejo dos Gálatas em voltar aos rudimentos de outrora, Paulo ele não está declarando que ele está arrependido do seu trabalho. Não é isso que Paulo está declarando. Ele não se arrepende do seu trabalho em si. O seu receio e o seu temor não são com relação ao seu trabalho, mas com relação à condição dos Gálatas. É como se ele estivesse se questionando: será que vocês são realmente conhecidos de Deus? Será que vocês verdadeiramente conheceram o Filho? Ele não está arrependido do seu trabalho e nem está dizendo que o seu trabalho foi vão. Por quê? Porque, meus irmãos, o seu trabalho, o trabalho de Paulo, pode ter sido até vão para os Gálatas, mas não foi para Deus.
Meus irmãos, a nossa missão, nós temos aqui um irmão que foi levantado para ir e irá para Portugal, pregar a toda criatura, cumprir a missão que foi proposta. A sua missão é pregar a toda criatura, a levar o conhecimento do Filho para revelar a Deus a toda criatura. A sua missão não é tornar essas criaturas conhecidas de Deus. Isso só compete ao próprio Deus. Meus irmãos, a nossa missão, o nosso trabalho, assim como o de Paulo, pode até ser vão no que tange aqueles que ouvem a mensagem, no que tange a condição daqueles que ouvem a mensagem, mas jamais será em vão para com Deus. Aqueles que voltam atrás, aqueles que voltam para os rudimentos de outrora, meus irmãos, não invalidam de forma alguma o trabalho de quem o prega, menos ainda anula e invalida o evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que voltam atrás não têm o poder de anular, de invalidar o evangelho de Cristo Jesus, nem o trabalho de quem o prega. Esse é o verdadeiro zelo, meus irmãos. É o verdadeiro zelo de quem conhece a Deus porque é conhecido por Ele. É o verdadeiro zelo de alguém que conhece a Deus pelo Filho e por isso ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amor ao próximo começa em levar a verdade, em levar a luz para aqueles que estão escravizados no engano. Independente, meus irmãos, dos efeitos serem esperados ou não. Por quê? Porque, meus irmãos, o Evangelho sempre possui eficácia. Sempre. Porque ele não se fundamenta naquele que o prega. Ele se fundamenta em Cristo Jesus. Meus irmãos, respondendo a pergunta talvez inquietante que começamos no início, qual era o espírito que pairava sobre aqueles que crucificaram a Cristo? Meus irmãos, os seus entendimentos estavam cerrados. Os seus corações não tinham o conhecimento de Deus. Os seus corações estavam alheios ao conhecimento de Deus e os seus olhos grudados, eles estavam cegos ao ponto de, mesmo enxergando a cruz, não enxergar a graça que ali estava. Esse era o espírito que estava sobre aqueles, meus irmãos. Espírito esse que uniu judeus e gentios, uniu aqueles que tinham lei e os que não tinham para crucificar, porque esse espírito está condicionado à condição humana. Condição humana que só é revertida pelo Filho, pelo conhecimento do Filho, que leva ao conhecimento de Deus e que nos tira das mãos da idolatria. Meus irmãos, como isso nos afeta hoje, como isso se infiltra na nossa igreja hoje, se infiltra, meus irmãos, como de alguma forma tentamos substituir a graça de Cristo. Quando de alguma forma tentamos voltar aos rudimentos, como de alguma forma tentamos substituir a suficiência de Cristo por algum tipo de piedade mística, por algum tipo de superstição, por algum tipo de rigor moralista que usa os outros para se orgulhar e para se gloriar. Mas a grande virada do jogo, meus irmãos, é porque nós não fomos até Deus primeiro. Ele nos conheceu primeiro. E quando ele estabelece essa relação, ele está tirando o mérito da jogada. Ele está tirando o mérito e colocando em cena a intimidade. Ele está tirando o mérito e colocando a graça. E por isso, meus irmãos, sendo conhecidos por Deus,
temos o conhecimento de Deus através do Filho. Conhecemos o único e verdadeiro Deus através do Filho. E por isso podemos adorá-lo, obedecê-lo, amá-lo acima de tudo e amar ao nosso próximo. Nós não precisamos, meus irmãos, encenar uma espiritualidade. Nós precisamos viver a espiritualidade. A obediência deve fluir do nosso coração, de corações que foram transformados. A nossa obediência, meus irmãos, não é pelo medo. Isso é o que os rudimentos nos impunham no passado. A nossa obediência é porque fomos transformados. A nossa obediência é porque amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. A nossa obediência é porque os nossos olhos foram abertos e recebemos entendimento no coração, ao ponto de nos regozijar na glória e adoração do Deus único e verdadeiro em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a igreja não é composta por pessoas perfeitas, mas por pecadores que foram perdoados. Precisamos ter esse entendimento para que não venhamos a encenar uma vida de espiritualidade, mas que venhamos a viver um cristianismo genuíno, que expande a obediência de forma natural e que possamos, no dia do juízo, ouvir do nosso Senhor que nós amamos ao próximo de uma forma tão natural quanto respirar, ao ponto de nós nem mesmo nos apercebermos disso. Retroceder, meus irmãos, aos rudimentos fracos e pobres desse mundo é insensatez absoluta, porque estamos substituindo a suficiência da cruz por uma piedade de aparência. E essa piedade, meus irmãos, de aparência, ela se assegura, se prende em um falso zelo, em uma falsa obediência, porque ela alheia ao amor de Cristo. Porque ela é alheia ao amor de Cristo e leva opressão ao próximo. Se esquece do próximo, coloca o próximo em segundo plano. A lei se torna, o zelo se torna uma forma de nos projetarmos diante do próximo. As pessoas se tornam objetos com os quais nos alavancamos e nos gloriamos na nossa carne. Meus irmãos, finalizando o sermão dessa noite, a pergunta que fica para mim e para você é: o que as pessoas têm sido para você? O que as pessoas têm sido para você? Elas têm sido degraus para que você alcance a sua própria glória? E o que as coisas significam para você? Elas estão sendo usadas em favor do reino ou elas têm sido o motivo único da sua vida, do seu trabalho, da sua labuta, dos seus pensamentos, dos seus sonhos? O verdadeiro conhecimento de Deus, meus irmãos, pelo Filho, nos leva a uma obediência que se fundamenta no amor a Deus e no amor ao próximo. E nesse zelo verdadeiro, nessa obediência verdadeira, meus irmãos, nós amamos as pessoas, não as usamos. Nós usamos os objetos e não os amamos. Que o nosso cristianismo, meus irmãos, não seja usado para alimentar o nosso ego. Que o seu cristianismo não seja usado para alimentar uma sensação de superioridade moral. Que a sua vida, a sua espiritualidade cristã não seja uma encenação, mas que seja fruto do conhecimento de Deus. Mas que seja fruto, em primeira instância, de ter sido conhecido pelo único e verdadeiro Deus. Que essa liberdade, meus irmãos, que nós obtemos em Cristo Jesus, nos leve a desfrutar verdadeiramente
de toda a graça que temos em sermos conhecidos por Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Gracioso e maravilhoso Deus, te rendemos graça nessa noite, meu Pai.